Então, pessoal, onde nós temos que quebrar nossas crenças? Não para sermos superiores aos que vieram antes de nós, muito pelo contrário, para honrarmos a vida que eles nos deram, para honrarmos a vitalidade plena que Deus nos deu, de encontrarmos vivos a cada manhã e podermos respirar. O nosso sistema nervoso autônomo, ele age sozinho. Quem que empeteca tudo? Já diz aquele ditado, a vida é bela, a gente que nela. Por quê? Emoções maltratadas, crenças, e elas nos limitam a alguns pensamentos. Então muda a sua crença. Logo, o seu pensamento vai dirigir coisa melhor na sua vida. E assim, suas emoções vão ser compatíveis ao equilíbrio vital que você deseja. Chakra básico. Aterrado, perfeito. Você se sente fundamentado no mundo. Você no mínimo vai respeitar muito bem teu pai e tua mãe. Por mais que você tenha sofrido qualquer tipo de abuso, até mesmo os físicos, da psique, da alma, você vai entender que o perdão é a você. E você vai querer descobrir nos mecanismos de compreensão o que o fez levar a entrar naquela família. Chakra básico aterrado, ótimo. Fundamentado está. Sinta-se pertencente. Olha o esplênico gritando para você fazer todas as considerações, suas criações e realizar complexo solar, que é um dos que vem com muito bloqueio. Às vezes a pessoa está até alinhada aqui, mas chega aqui, ela não consegue passar o fluxo para frente. E mais do que nunca, é porque não dá tempo de falar de um chakra por vez. Mas imaginemos agora o cardíaco. Raras as pessoas estão com esse chakra ok. Esse aqui, ele faz ligação com esses básicos, os 3 anteriores, justamente para aterrar o indivíduo e proporcionar a ele uma visão além do alcance da limitação dos nossos 5 sentidos, o órgão dos olhos. A gente só identifica o que enxerga? Aliás, nós só vemos aquilo que o olho relaciona? Não temos a sutileza de percebermos esses corpos? Eu estou identificando que há uma energia ruim no campo, eu quero auxiliar. Nossa, eu quero entrar aqui bem. Eu vou trocar energia com o ambiente para que fique bem. E não uma pessoa dodói, vítima. Nossa, que lugar tóxico, Deus me livre, deixa eu sair. Não, pelo contrário. Você já quer ser centelha? Está compreendendo quem é você? Ajuda. Libera dopamina, libera serotonina, libera endorfinas para acabar com as dores, neurotransmissores do bem-estar, quando você enxerga Deus no outro. Então nós só estamos prontos para sermos o nosso melhor quando a gente se enxerga no outro. E não quando a gente está dodóizinho, no sentido de, ai, Deus me livre disso. Muito pelo contrário, quando a gente já começa a querer fazer pelo outro o que gostaria que fizesse conosco, aí nós já estamos prontos para tentar compreender a honra aos nossos ancestrais. Falamos de Shiatsu, 20 mil anos lá no Nepal, 5 mil na China, aqui no Japão, 1964, vamos fazer uma cronologia independente, vamos descobrir uma técnica nova agora? Vamos palestrar para quem sente que realmente vai ajudar o outro? Vamos oferecer uma mão para quem está subindo as escadas, às vezes tem uma artrose? Ah não, eu não tenho tempo. Pois é, pessoal, a vida está passando em branco, porque o presente a gente vive na ocasião. Ninguém vive o futuro e ninguém vive o passado, mas são eles que nos controlam. Quem está pronto para viver o presente, consegue deixar o reequilíbrio que é feito a nível dos vórtices de força. Então você já pode ir no Shiatsu e se equilibrar. E quando você sentir com uma energia não benevolente, você vai lembrar com humildade, poxa, a pessoa está me ajudando, ela disse que se eu sentisse isso, era para eu quebrar aquela crença, aquele medo, então eu vou fazer assim. Não, ela pediu para, enfim, ela deu várias orientações. Vamos colocar em prática? Vamos colocar. Somos todos humanos, todos erramos, mas não é sobre o erro ou o acerto, é sobre o aprendizado. Quantas vezes mais vamos deixar as boas oportunidades passarem voando? Uma vez que isso é feito, você já pode falar com amor ao que te causou bonança. Chakra laríngeo. A palavra é farpa. A palavra é amor. O que nós vamos escolher hoje? A visão além do alcance dos olhos.
E estamos prontos para esse chakra, o da corona, que ele traz a compreensão maior de Deus. Deus, no sentido de voltado para fora, como essa roda ela está para o alto, não necessariamente, também, mas Deus dentro de nós. Nós somos centelha divina. Se nós estamos já nos adaptando, cansando de sofrer e já queremos identificar o nosso melhor, identificar o melhor no nosso meio, automaticamente, de pouco em pouco, isso é gradativo. Eu vou colocando em prática meios melhores de não me sentir tão mal. Eu começo a compreender que emoções não benevolentes do mesmo lado, é como se fosse a moeda, ela tem dois lados. Da mesma forma que ela atinge a gente, machuca a alma, ela também tem o outro lado. Então tudo que tem, digamos, o lado negativo a princípio, porque o negativo não é negativo. Um dia nós vamos perceber que ele foi o mais positivo ainda. Ele é aquela determinada bênção disfarçada, né? Então, por que eu estou sentindo essa artrose no meu joelho? Será que não é porque eu tenho resistência diante de alguém, de alguma pessoa? Será que não vem lá de papai e mamãe? Será que é porque eu ainda não engoli o Pai maior, que é o divino, o Deus, o Todo-Poderoso, o Criador? Porque um dia nós vamos descobrir que todo mundo tem revolta com Deus. Com Deus onde? Dentro de nós. Nós somos tão revoltados contra nós que a gente cria doença autoimune. Então aqui eu trouxe outra compreensão a nível de patologia, que também é muito bem tratada pelo shiatsu. Só que a pessoa tem que ter paciência. Então às vezes ela já vem engendramentos tais que trouxeram ela naquela atividade incompreensível, mas que o organismo dela está gritando, o próprio corpo ataca ela. E aí então, quando isso acontece, nós já estamos prontos para vislumbrar um caminho novo, identificamos graça e misericórdia em tudo que há. Ninguém ganha de Deus em bondade. Eu amo esse versículo, não sei qual é, não sou boa da Bíblia, dos ensinamentos sim, dos versículos não, os ensinamentos no sentido do que eles trazem de essência. Então, muitas pessoas inclusive gostam de ressaltar o seguinte: a Bíblia? Mas a Bíblia, será? A Bíblia foi escrita por homem. Eu quero saber qual livro você leu que não foi escrito por homem. Ainda que seja uma consideração de quem já sabe que existe vida em outros planetas, tudo bem. Um extraterrestre, um ET, o nome que quiserem dar. É um homem que se materializou aqui, ou no mínimo está canalizando com algum indivíduo que se prestou a essa mediunidade benevolente a isso. Qual é o livro que nós lemos que não foi escrito por homem? Acaso não podemos parar e ter humildade? Então, para Deus comunicar com você, não basta essa natureza maravilhosa? Não basta toda essa algazarra que a gente faz com nossas emoções e o sistema nervoso autônomo a cargo de nos reequilibrar sem que nós saibamos disso? Não basta você acordar respirando, embora suas tristezas, o pulmão está funcionante? Você já passou por pneumonia. Pensa nesse sentido. A gente se maltrata o tempo todo, porque não engolimos quem nós viemos para ser. Num sentido, não presunçoso, vai engolir, não. Ama-te. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não tem como, pessoal, falar de saúde vital, falar de algo que vai contemplar os benefícios de vigor do indivíduo sem falarmos do nome de Deus. Eu não sou religiosa nem um pouco, mas por assim dizer, estudo todas quanto eu vejo que trazem bons ensinamentos. Então não sou religiosa, mas sou universalista, ou seja, eu sou deísta. Acredito em Deus, acredito nos ensinamentos do Mestre, Jesus Cristo, o mesmo que veio até antes. Eu nem vou entrar nessa questão espiritual de reencarnação agora, mas eu acredito mesmo em fazer o bem. Então, seja de qual modo for, aqueles alimentos ali vão auxiliar famílias. E eu os agradeço por isso. Então, o que acontece? Agora a cereja do bolo para finalizarmos então, se os seus vórtices de força estão se reorganizando, naturalmente, eles equilibrados vão sustentar quem você é. O seu eu
sou. Jesus Cristo falou isso quando perguntaram quem ele era e ele estava canalizado com o Cristo planetário. Eu sou o que eu sou. Então, por que não pararmos agora mesmo, termos a humildade de compreender que aquilo que é bom é um homem que traz para o outro. Deus não vai se materializar o tempo todo para nós. Então nós não estamos lá no Primeiro Testamento que os anjos chegavam e conversavam pessoalmente com a gente. Todo o maquinário de emoções densas do planeta não nos possibilitam isso mais. Seja a pessoa acreditando ou não, eu acredito. Eu acredito até que alguém diga que não. Eu acredito porque eu gosto de acreditar em coisas boas. As minhas crenças arregimentam quem Deus veio para ser dentro de mim. O que eu posso fazer de melhor para o outro. Se eu posso, vocês podem. E ao equilibrar esses vórtices de força, seja através de uma terapia, seja através de uma caminhada no parque rotineira, seja através de uma musculação, seja através de um chazinho, seja através de um shiatsu, uma acupuntura, uma captação psíquica, um tratamento energético, um reiki, não importa como, seja através da sua meditação com Deus, medita o que fazer, cansei de sofrer. Naturalmente, no outro dia, ele vai colocar as pessoas certas no seu entorno, pois nada é por acaso. Aí vai chegar aquela benevolente vizinha que sempre te convida para ir em tal lugar com ela, e você vai falar, cara, por que eu não vim aqui antes? Há 6 meses ela está me convidando. Será que não é a nossa dureza? A nossa crença em querer julgar o outro? Ah não, mas ela estava só querendo me encher o saco, querendo roubar minha vitalidade. Que isso? Então, pessoal, é sobre isso. Vamos organizar todos eles. E quando o corona, na compreensão que ele está voltado para o alto, se afiniza-se com a intuição em Deus, ou seja, mental superior, ele não parte do nosso ego. Quando o corona está pronto e harmonizado, nós falamos assim para o ego, acalma-te. Nós viemos ter essa experiência humana na Terra, mas ela é divina. Eu sou sua centelha e eu te controlo. Não tenha medo. Medo de quê? Medo de um curso? Não tenha culpa, não sinta vergonha de ser quem você é. Simplesmente vá e faça seu melhor. Cada um veio com o seu caminho. Aqui ninguém veio copiar a obra de ninguém. Cada um veio fazer a sua, porque cada um tem um DNA diferente do outro. Não tem ninguém com a mesma digital, nem quando são irmãos gêmeos univitelinos. Então, aqui nós temos guarida de Deus para sermos quem nós viemos para ser. Quem na verdade não deixa são as nossas crenças. Mas por quê? Porque muitas vezes elas estão inconscientes. Porque aquilo que nós damos consciência, de modo automático, deixamos o fluir. Não é assim que todo mundo fala, né, jovens? O flow da vida? O flow é isso. Deixar fluir na benevolência de Deus. A geometria sagrada que toma conta de tudo. Então, do mesmo jeito que a gente se respeita em sermos o reino mineral que Deus criou, o reino vegetal que nos contempla, o animal que somos, nós nos utilizamos do lado animal, aquele que reage às questões da vida e compreende ele e traz a centelha para o campo falando, decida-se por agir ao invés de reagir. Eu também posso colocar desta forma. Cansei de reagir às coisas que a vida me traz. Cansei. Agora eu tenho ação, baseado em escolhas bem decididas. Cansei da minha dor. Eu não sei o que é, mas eu vou entrar nas minhas crenças. Ah, me indicou isso e aquilo outro. Faça uma de cada vez, contemple. Deus é abundante, porque nós também não podemos ser? Não é? Então, quando a gente se dá a chance e coloca a termo aquele sofrimento que não está tão bom, nós temos a humildade diante de nós mesmos de nos perdoar. Porque o perdão a gente não dá para o outro. Porque ninguém pisa no seu pé à toa. Você não nasce na família errada. Você não traz amizade errada para o campo. Você vai trazer sempre aquilo que vai te trazer um aprendizado.
Então, com as emoções benevolentes, nós mantendo este equilíbrio e em gratidão a Deus por tudo, nós fazemos todos esses 7 vórtices de forças principais vibrarem. E é lógico que se tiver algo energético a nível de meridiano, retrata-se em alívio de dor, em benevolência, em bem-estar, em promoção à saúde, seja em qual âmbito for. E você terá comumente mais do mesmo. Então, emoção de tristeza nenhuma vai nos dar paz, mas elas podem nos fazer buscar a paz. Só que a gente quebra a roda. Então, na verdade, essa roda aqui, onde ela deve ser quebrada, né? Na crença. Quais as nossas crenças? Basta reparar o que tem acontecido conosco, o que tem se tornado repetitivo. E aos poucos nós vamos compreender o que eu preciso dar vazão agora nesse momento, o que eu tenho que valorizar dentro de mim. Às vezes é o silêncio. Às vezes é o silêncio. Por quê? Para ouvir numa oitava maior o que Deus tem para me dizer, seja lá o que é a consideração de cada um como Deus, mas é o Criador de tudo. Então, no mínimo, onipotente Ele é, e Ele pode com qualquer dor nossa. Ele vai falar, mas a gente tem que silenciar as emoções do ego. O ego beneficia quando comumente a centelha divina que equilibra ele se dá a esse luxo. A centelha divina rebrilhando mais, ela faz qualquer ego compreender. Será que eu estou resistente? Eu não perdoo meu pai, nunca, jamais. Que isso, ele te deu a vida. Metade, 50-50. Papai e mamãe, que a constelação veio para ajudar. N terapias o mundo disponibiliza e ainda cheio de doenças por aí. Será que não é a nossa falta de humildade em compreender? E não é no julgamento, jamais. Quando um ser humano ele para se observar, ele só agradece e mostra o legado que ele está deixando. Então, nós vamos começar a liberar a gratidão que vibra mais de 800 Hz de potência, ao invés de vibrar 20, né, do medo, da culpa, da vergonha. Esses engodos aqui, na verdade, eles são para identificarmos o que viemos aprender. Logo, seremos mais felizes a nível não só do intelecto, raciocínio, essa fé raciocinada, mas também com um corpo saudável. E mais do que isso, com o espírito sendo vivificado. Porque quantas pessoas estão mortas espiritualmente? E só para trazer um último exemplo, imaginem vocês que em plena transição planetária, sim, nós temos que andar logo e sermos o nosso melhor vigor. Porque existem incômodos a nível até mesmo sutil, como música. Até quando? Pensem, por exemplo, lá atrás, há uma década antes, a gente ouvia Mamonas Assassinas, vocês lembram disso? E era meio grotesco, né? Mas ainda um enredo no meio do gracejo, era cômico. Ok, foi embora. Hoje em dia, tem quica, quica, senta, senta, a toda esquina e ninguém fala nada. Tem isso e ninguém fala nada. Música, gente, também é energia. O que estamos nos deixando consumir? Então é isso, pessoal. A questão é, temos sempre mais do mesmo. Vou convidá-los a fazer uma respiração muito prazerosa, de apenas 3 inspirações profundas, rapidinho a gente termina, mas não sem antes confirmar o seguinte: a reorganização do indivíduo, seja pelos meridianos que controlam essa nossa vitalidade, seja pelos vórtices de força, ela se dá quando conseguimos sustentar
um quantum energético de amor, de paz, de gratidão, de benevolência, de vigor, de aceitação. Quantas vezes basta aceitar e dar vazão para ir embora? E vem aqui, coração, o cardíaco, que tem muito mais sinapses do que o cérebro, muito mais em número, quantidade. Se você consegue sustentar, há um desequilíbrio, às vezes, sei lá, você passou um susto, ninguém está exímio disso. Passou um susto, né? Tudo bem, volta ao normal. É uma vida que segue harmonizando-se. Então, mais do que equilibrarmos, segura daqui, segura dali, segura daqui, é harmonizarmos. É termos humildade para compreender que não nascemos prontos e vamos realmente nos harmonizando aos poucos, com tudo que vier. Essa é a gratidão genuína, porque você compreende que tudo que lhe chega não é ao acaso. É você que vibrou mais do mesmo. Então vamos vibrar gratidão mesmo que não haja razão para isso, porque no fundo há sim. Vamos vibrar amor, paz, o que um Buda vibraria, sem auto-julgamento, sem autocrítica, sem autopenitência, se livrando desse tanto de crença. Nesse sentido, mais do mesmo vai rebrilhar. E foi essa máxima que o Cristo disse: vocês farão até mais do que eu. Em relação a obras, vocês farão prodígios se assim quiserem. Ele veio mostrar que o ego se quebrou na cruz para a centelha rebrilhar mais. Independente da crença, às vezes foi antes da vinda de Jesus, foi um Krishna, às vezes foi um Buda, não interessa em qual canto do mundo ele veio como um avatar de luz honroso para nos ensinar. Mas ele veio e nós não vamos ficar parados vendo o bonde andando, porque ele pode passar e não continuarmos mais aqui. Então, pessoal, nós vamos agora fechar nossos olhos. Vou convidá-los a fazer 3 respirações profundas. Eu vou dando a voz de comando e gostaria, inclusive, que, se pudessem, tentassem reprisar isso em casa. É muito benéfico, inclusive para as crianças, em qualquer ocasião que você estiver. Nós vamos, então, primeiro de tudo, fechar nossos olhos. E na primeira inspiração, ao entrar o ar pelo nariz, nós vamos inspirar sentindo todo o corpo. Na segunda inspiração, nós vamos tranquilizar a mente. E na terceira inspiração, nós vamos imaginar uma luz dourada no centro do peito, que vai crescendo, crescendo, e conforme vamos inspirando agora calmamente, sem fazer a contagem, cada vez mais que inspirarmos, vamos exalar o ar pela boca e compreendermos que estamos aumentando essa luzinha dourada do centro do nosso peito para todo o corpo. Ela vai crescendo, subindo essa coloração dourada para a cabeça, vai descendo pelos ombros até a ponta de cada um dos dedos das mãos, dos 2 braços. Vai descendo pelo tronco, pela pelvis, passa pelos quadris, coxas, joelhos, pernas, tornozelos e vai até a ponta dos dedos dos pés. E agora, nos preparando para abrir os olhos, mas não sem antes sentir o dourado, pois o dourado carrega a sabedoria intrínseca a cada átomo constituinte do nosso corpo, que ele acalma, tranquiliza não somente o corpo físico, mas respeitando toda a sua fisiologia básica, os corpos mais sutis. Aqui, os que consideramos hoje, o emocional, o corpo mental e o corpo energético também.
Deste modo, o Espírito se agrada e nós vamos abrindo os olhos aos poucos, na confiança de que o melhor aprendizado desta palestra entrou, e com gratidão a todos vocês, eu honro a presença de cada um que aqui está, eu honro a presença de cada um de vocês. Minha gratidão.